Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma correção da atividade de fixação, atividade 1, tá bom? Da questão para facilitar o estudo de vocês. É, Nesta atividade, vou começar lendo, muita atenção, tá? A gente lê o enunciado para depois partir para a resolução. Então, na produção de dois tipos de máquinas A e B, para sua produção são utilizados os departamentos de montagem produtivo e acabamento também produtivo e manutenção, que é o de suporte, com incorrência dos seguintes custos diretos. Então aqui nós temos três departamentos, tá? Dois produtivo e um de suporte. E aí temos esses seguintes aqui custos. Aqui são custos diretos, ele dá pelas máquinas A e B, que são os produtos da empresa. Na próxima tabela, os outros dados de produção, né? E aqui temos outros dados de produção que não são valores financeiros, mas são dados basicamente para poder utilizar na base de rateio. Bom, os custos indiretos de fabricação totalizaram R$ 100.000 e foram alocados aos departamentos conforme o tempo de operação de cada departamento. Aí conforme iniciado na tabela abaixo. Então é o seguinte, nós temos o custo indireto de R$ 100.000, diferente do absorção que não tinha os departamentos. Agora, com os departamentos, nós vamos primeiro ratear os custos indiretos aos departamentos e aqui ele sugere fazer pelo tempo de operação de cada departamento. Então, é na mesma proporção aqui do tempo de operação. Então, os R$ 100.000 vão ser rateados entre a montagem, o acabamento e a manutenção, conforme a proporção do tempo de operação. E aí, seguindo, os custos do departamento de manutenção rateados aos outros departamentos proporcionalmente a requisições de serviços por estes departamentos. Então é o seguinte, aqui está falando que os custos do departamento de manutenção, eles serão rateados conforme aqui aos outros departamentos, né? Conforme o número de requisição, que está aqui em cima, nesse quadro aqui. E os custos dos departamentos de montagem são atribuídos aos produtos conforme o tempo de produção. Então, conforme o tempo de produção, na outra planilha aqui, na outra tabelinha aqui, né, será alocado o custo de departamento de montagem aos produtos. E, por fim, o departamento de acabamento serão alocados aos produtos conforme a quantidade. Então, pessoal, repare o seguinte. Inicialmente, nós vamos pegar os custos indiretos e vamos ratear todos os departamentos. Depois, que é nessa segunda linha aqui, nós vamos pegar os departamentos de suporte, os custos que já estão alocados no departamento de suporte, e ratear nos outros departamentos produtivos, zerando aqui então esse centro de custos, suporte, colocando esses custos nos departamentos produtivos, que no caso é montagem e acabamento, e por fim, a gente vai pegar os custos que estão nos departamentos produtivos, no caso de montagem e acabamento, e ratear aos produtos, tá bom? E aí nós encontraremos o custo da produção por produto. E é o que ele pede aqui, né? Ele quer saber o custo total de cada departamento, que é o intermediário, né? Depois ele quer saber o custo total da produção do produto, né? E o custo unitário. Então vamos lá, eu tentei fazer passo a passo para facilitar para vocês. Então, primeiro vamos alocar os custos indiretos aos departamentos utilizando o tempo de operação de cada departamento conforme orientado no exercício. Então, conforme orientado, aqueles custos indiretos aos departamentos é pelo tempo. Eu já fiz uma planilha aqui, colocando o tempo e já calculando os percentuais para a gente poder aplicar aqueles custos total indireto. Então, como é que eu fiz isso? Simples, né? A gente tem aqui 1.000 horas, no caso, um tempo de 1.000 horas, sendo que 480 para montagem, 360 para acabamento e 160 para o departamento de manutenção. Aqui ficou simples, né, na base de 1.000, né? Então deu 48% para montagem, 36% para acabamento, 16% para manutenção. É uma regrinha de 3, tá, gente? Você pode fazer o seguinte, 1.000 horas é igual a 100%, 480 horas é igual a X, tá bom? Então, eu vou pegar 48% do custo total indireto e vou encontrar aqui o custo indireto para a produção de montagem, para o departamento de montagem. Depois eu faço a mesma coisa para os outros departamentos. E aí eu encontro os custos, eu distribuo, né, esse custo indireto a todos os departamentos.
No segundo passo, agora, vamos alocar o custo do departamento de manutenção, suporte, que é um departamento de suporte ou auxiliar, né, aos departamentos de produção na mesma proporção de requisição de serviço deste departamento, conforme a orientação descrita no exercício. Então, para isso, novamente, eu vou colocar a tabelinha de requisição de serviço e vou calcular os percentuais. Então, o departamento de montagem e acabamento, somando, eles tiveram 300 requisições, eles fizeram 300 requisições, sendo que a montagem fez 100 requisições e o acabamento 200 requisições. Logo, o departamento de acabamento, ele vai pegar uma parcela maior do custo de manutenção. Então, a proporção é 33% para 66%. Então, como é que foi feito aqui? Esse quadro é um quadro que padrão, né, gente? Que a gente já, na explicação, já passei para vocês no material. Então é o seguinte, você vai agora alocar o custo do departamento de manutenção ou os outros produtos. Como é que a gente faz? Aqui um quadro, na primeira coluna você bota os custos, nas demais colunas você coloca os departamentos e os totais. Aqui você vai trazendo os custos por departamento. Então nós temos os custos indiretos, lá do primeiro cálculo do passo 1. Tinha 48, 36 e 16. Então o custo total dos departamentos são esses. Agora, que é o segundo passo, você vai pegar esse custo de manutenção, você coloca aqui, ó, como esse departamento, né, que é 16 mil, esse custo, você coloca aqui, ó, o custo de manutenção eu vou ratear entre a montagem e o acabamento. Então, ó, o custo de manutenção o total é 16 mil, porque você encontrou aqui, ó, 16 mil. Agora, vamos ratear esses 16 mil, no caso aqui, ó, que está aqui, nos custos de montagem e acabamento. Como é que nós vamos fazer isso? Pega a proporção aqui, né? 33% dos 16 mil vai para a montagem. 66,67%, né, dos 16 mil vai para acabamento. E para manutenção, zerou, não tem mais nada, tá bom? Porque a intenção era mesmo tirar esse custo daqui e alocar aos outros departamentos produtivos. E então nós encontramos aqui o custo total de cada departamento. É só somar os 48 mais os 5, que vai dar 53, e os 36 mais os 10, que vai dar 46, e os quebradinhos, né? Agora, por fim, o que nós vamos fazer? Nós já temos o custo nos departamentos de produção. Agora, nós vamos alocar esses custos aos produtos e somar os custos diretos para poder encontrar o custo de produção de cada produto. Para isso, ele usou umas bases de rateio, não foi? Então, ele fala o seguinte, ó, vamos calcular a proporção do consumo de matéria-prima e da quantidade para ratear os departamentos. Porque lá ele fala, né? Ó, voltando aqui, ele fala, ó, o custo do departamento de montagem são atribuídos aos produtos conforme o tempo de produção. Já o departamento de acabamento é atribuído aos produtos conforme a quantidade produzida. Então, nessa tabelinha aqui, a gente achou o tempo de produção, ó. Quantidade produzida, nós temos aqui, a quantidade era 300 unidades, 200 para a máquina A e 100 para a máquina B. Então, do total de produção de 300 unidades, a máquina A corresponde a 66,67% e a máquina B corresponde a 33,33%. E o tempo de hora? O tempo de hora é 2 horas para produzir uma unidade de A e 3 horas para produzir uma unidade de B. Então, qual foi o tempo total gasto aqui nessas produções? 200 unidades vezes 2 horas, que é a unidade produzida, né? Então, foi gasto 400 horas no máquina A e 100 unidades vezes 3 horas gastaram 300 horas na unidade B, totalizando 700 horas. Então, 700 horas equivale a 100%. 400 horas equivale a 57,14%. E 300 horas de 700 equivale a 42,86%. Bom, então nós achamos a base de rateio, a proporção. Agora vamos fazer o mapa do custeio. Esse que é o mapa. Agora, aquele era o mapa dos departamentos, esse aqui é o mapa do custeio do produto. Então aqui a gente coloca o custo e aqui a gente coloca os produtos. Aqui fica muito parecido com a absorção, tá? É o finalzinho, é porque a absorção já parte para o produto. No departamentalização, no custeio, primeiro você atribui os departamentos para depois dos departamentos jogar os produtos. Mas vamos lá. Começamos então com os custos diretos.
Então, a matéria-prima, lá no exercício fala no começo, né? 100 mil reais para a máquina, 80 mil para a máquina B, né? E 100 mil para a máquina A. Mão de obra, 50 mil para a máquina A, 40 mil para a máquina B, totalizou aqui 90. Agora, o custo do departamento de montagem. Esse custo do departamento de montagem, ele tinha 53 mil. Mas dos 53 mil, o que vai para a máquina A? A gente vai fazer conforme a montagem, conforme o tempo de produção. Então, 57,14% desse custo de montagem que está no departamento, desses 53 mil, vai ser atribuído às máquinas A. Então, vai dar um total de R$ 30.474,36. Já a máquina B vai ficar com o restante, né, são os 42,86% dos 53 mil, que é o custo do departamento. Então, vai ser atribuído a esse departamento R$ 22.858,44, tá bom? O acabamento, o custo que está lá no departamento de acabamento. Esse custo, a máquina A, que passou por esse departamento, ela vai pegar, no caso, 66% a máquina A. Por quê? Porque vai ser conforme a quantidade produzida, de acordo com a orientação do exercício. Então, a produção de máquina A ficou no departamento e consumiu ali 66% do departamento, do custo do departamento. Então, foram consumidos 31 mil reais aí aproximadamente. Já o B passou pelo departamento de acabamento e foi consumido quanto? 33%, conforme o volume de produção, né? Então, corresponde a 15 mil reais e 15.554,18 centavos, tá bom? E aí, nós já temos o custo dos produtos, né? Agora é só somar esses 4 custos aqui. Somando esses 4 custos aqui, nós encontramos para a produção de máquina A R$ 211.587,38. Para a produção de máquinas B, um custo total de R$ 158.412,62. Para achar aqui o custo unitário, é só dividir pela quantidade produzida, né? Então, a quantidade produzida pega o valor total, divide por R$ 200. Para produzir uma máquina A, são gastos R$ 1.057,94. Para produzir a máquina B, que é o custo total dividido por 100, então foram gastos R$ 1.584,13. Beleza? Então, a resposta aqui é o custo total de cada departamento de produção. A montagem, R$ 53.332,80. O acabamento, R$ 46.667,20. Custo total de produção na máquina A, que é esse valor aqui, né? R$ 211.587,38. A máquina B, R$ 158.412,62. E o custo unitário, depois da divisão pela quantidade produzida, né? A máquina A, R$ 1.057,94 e a máquina B, R$ 1.584,13. E aí a gente conclui aqui a correção dessa atividade 1. Só observe o seguinte, gente, só recapitulando. No custeio por departamentalização, nós vamos pegar os custos e vamos primeiro os custos indiretos, tá? Os diretos já estão atribuídos aos produtos. Olha aqui em cima. Agora, os indiretos, antes de atribuir aos produtos, nós temos uma etapa a mais, comparado ao custeio por absorção. Vamos pegar os custos indiretos e atribuir aos departamentos, tá bom? E aí, atribuindo aos departamentos, nós sabemos que tem vários tipos de departamentos. E aí, os tipos são, vários não, mas na verdade 2 tipos de departamentos. Os departamentos de produção e os departamentos que dão suporte a esses departamentos de produção. Então, os custos indiretos eles vão ser rateados entre todos os departamentos da empresa, independente se é de produção ou auxiliar. Depois que foi rateado, que foi esse passo aqui em cima, ó, que nós fizemos, aqui, ó, quando nós rateamos os custos indiretos aqui, a gente vai ratear os custos de manutenção, os custos dos departamentos de suporte para os departamentos produtivos, que no caso aqui é de montagem e acabamento. Ó, colocamos aqui. Pronto, agora nós temos todos os custos indiretos nos departamentos de produção. Por que isso, pessoal?
Porque o departamento de manutenção ele dá suporte, não dá? Então o custo dele, o que que é alocado a acabamento e o que que é alocado à montagem? É quanto ele é utilizado, quanto ele trabalha nesses departamentos. Quem pede mais manutenção vai ter uma maior parcela atribuída a ele da manutenção, entendeu? Então tem relação. Agora, se tivesse um terceiro departamento produtivo e o departamento de, por exemplo, o departamento de corte aqui, se tivesse, mas a manutenção não dá, esse departamento de manutenção, ele não dá manutenção ao departamento de corte. Então, não teria nada atribuído ao departamento de corte referente a esse custo do departamento de manutenção, porque ele não atua no departamento de corte. Ficaria a mesma situação, né? Seria distribuído entre o departamento de montagem e acabamento ainda, tá bom? E aí, isso você vai ver quando você estiver dentro da empresa. Para analisar a empresa, você vai verificando isso. E aí, quando você faz isso, agora que você já tem um custo nos departamentos, produtivo, custo indireto, é a hora de pegar esses custos indiretos que estão no departamento e atribuir aos produtos. Como é que é feito isso, gente? Você vai verificar o produto, quanto que ele consome naquele departamento. Então, a máquina A, por exemplo, a máquina A, ela passa pelo departamento de montagem e acabamento. Então, ela vai pegar parte do custo de montagem e parte do custo de acabamento. Mas suponhamos que a máquina A só passe na montagem. Então, ela pegaria parte do custo de montagem, que dividiria também com a máquina B, esse custo de montagem. Agora, o custo de acabamento, como ela não passa por lá, ela não pegaria nada, diferente da resolução desse exercício, né? Porque ela não passa. Então, nenhum custo de acabamento seria alocado às produções da máquina A. E aí, nesse caso, a máquina B ficaria com 100% do custo de departamento, de acabamento. Entendeu? Então, assim, são essas análises que vocês vão ter que fazer. E eu acho que nos próximos exercícios aí a gente vai poder ver esses tipos de exemplos, tá bom? Um abraço aí, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, coloque lá no fórum as dúvidas, coloque lá nos meios lá para a gente poder tirando as dúvidas, tá bom? Um abraço a todos.